Estamos entrando no ar para mais uma reunião de Evangelho, culto do Evangelho no lar. Hoje experimentando um sistema novo, vamos ver se dá certo. Porque se uma coisa eu descobri nessa pandemia é que eu não entendo nada de coisas ao vivo, live, online, o sofrimento. Mas é o jeito que nós temos. Nós vamos ter que tocar o barco assim mesmo. Mara, tá me ouvindo? Tá tudo certo aí? Sim, tudo certinho. Ah, então tá bom. Então tá ótimo. Muito bem. Hoje vamos começar mais uma leitura, sempre evocando a lembrança de Jesus, a sua imagem, qualquer que seja ela, dentro do nosso entendimento, mas que certamente volta os olhos para todos nós. Em especial nessas reuniões, quando evocamos a sua lembrança, quando nos preparamos, nos tornamos mais receptivos às boas influências, às boas energias, como gostam alguns, às boas inspirações. Então, que a lembrança de Jesus, com o seu olhar sereno, doce, convidativo, pousado sobre todos nós, possa favorecer o nosso clima mental, de alma, a fim de que abramos os corações e as mentes para essas reflexões singelas que faremos nessa noite a respeito dessa palavra esclarecedora, consoladora, inspiradora que é o Evangelho. Que Jesus nos abençoe, que a nossa noite seja produtiva, que possamos aproveitar, que tenhamos a nossa atenção chamada para esse ou aquele ponto que mais nos diga respeito. Vamos fazer a leitura do livro Pão da Alma. Hoje, capítulo 3. Oi para todos, muito bem-vindos. Então, o capítulo se chama Conflitos Ocultos. Sofres perseguições em ocultos conflitos. Amargas provações e lutas desgastantes. A cruz te pesa tanto que por vezes vacilas. A angústia te domina, o coração em transe. Porém, não desanimes da paz e da alegria. Ao se crivar de espinhos, a roseira floresce. Eu queria, Henrique, que você fizesse uma reflexão mais profunda aqui. Sofres perseguições em ocultos conflitos. Ocultos conflitos. O que viria a ser isso? Primeiro deixa eu achar que eu não estou achando isso aqui, não. É o primeiro. Ah, é o primeiro item, ainda bem que é o primeiro. Não é? Certo. Quem de nós pode se dizer isento dos conflitos íntimos? A começar que todos nós somos espíritos vivendo uma experiência material. Então só isso já é coisa para chuchu para a nossa cabeça. Porque todos nós temos uma força, uma luz, algo íntimo que nos encaminha para o bem, para a luz, para o que é belo. Poderíamos comparar singelamente com as plantas. O mundo vegetal, todo ele é voltado para a luz solar. Existe uma atração na luz do sol, onde o vegetal, para garantir a própria sobrevivência, sempre busca essa luz. Então nós somos espíritos com experiências difíceis, porque ainda estamos muito próximos da nossa origem, da nossa criação, que se perde nos tempos, mas nós temos apenas pálidas ideias, ninguém sabe quando é que foi criado. Por Deus, quantas encarnações nós já vivemos. Então, o primeiro conflito já seria esse, né, de termos uma luz que nos puxa para o alto, de nos sabermos espíritos,
mas termos ainda que utilizar de um corpo, estar exposto às vicissitudes da vida material. Nós ainda muito próximos da origem, há pouco tempo é que desenvolvemos a autoconsciência, a razão e o exercício do livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma liberdade de escolha. Primeiro que a gente só escolhe diante de propostas, de perguntas que são feitas, de possibilidades, não é? Muitas vezes a gente confunde livre-arbítrio com liberdade total de fazer o que quer. Não é isso. A vida nos propõe e nós temos que escolher. E as escolhas são difíceis, especialmente para ainda nós que carregamos uma carga muito grande ainda de imperfeições, de dificuldades. Então, muitas vezes eu sei o que é certo, sei pela razão, porque eu tive instruções, educação das religiões, do mundo, da família, eu sei o que é certo, mas eu ainda gosto de fazer o que não é certo, não é? Muitas vezes também o assunto é de alta complexidade, nós não conseguiremos em 10 minutos aprofundar nada, não é? Há conflitos porque nós somos ainda muito tocados pelos nossos desejos, há muitas solicitações do corpo, da carne, da matéria, solicitações que vêm da nossa infantilidade. Então, nós ainda temos desejos, sonhos e realizações, e quando não conseguimos realizar esses desejos, esses sonhos, existe ou um sentimento de tristeza, ou um sentimento de revolta, e tudo isso gera conflito. Mais a mais, observando uma pessoa de fora, ninguém imagina o que vai no seu íntimo. Ninguém imagina as suas experiências vividas. E se nós formos contar pelas muitas e muitas encarnações, ninguém sabe o que trazemos dentro do íntimo, nem no sentido de conhecimento angariado, conquistado, ou também de erros praticados. E os equívocos pesam na nossa consciência. Mas, basicamente, de linha geral, é isso. Eu sei, eu sinto que eu preciso de uma elevação espiritual, que tem a ver com o quê? Com crescimento, com progresso, com desapego, com o vencer as nossas imperfeições, tais quais o egoísmo, o orgulho, a vaidade exacerbada. Muitas vezes estamos expostos a sentimentos ainda de ganância, daquela coisa da ambição desmedida, e tudo isso gera conflitos íntimos. Não é? Às vezes a pessoa tem um mundo de ideias, de desejo, de sonho para realizar e não consegue realizá-los. Então, tudo isso, nós somos criaturas, ainda estamos, pelo menos, conflitantes. E isso nos aborrece, isso nos incomoda. Porque, na verdade, não é o de fora que nos faz mal. Não é algum pretenso inimigo que tenhamos que vai nos fazer mal. Nós nos lembramos aqui da fala da Joana de Ângeles, através do Divaldo Franco: o mal que eu faço, esse me faz mal. O mal que me fazem não me faz mal, não me atinge, só se eu permitir. Agora, o mal que eu faço, esse me torna uma pessoa má. Então, por mais ou menos eu ter um rumo definido para questões espirituais e eu procurar questões materiais, só isso já é um conflito enorme. Sem contar os dramas de consciência, culpas que nós carregamos, temores justificados ou não. Tudo isso pesa, tudo isso pesa. Né? A sensação, quando escolhemos um caminho, uma atitude e aquilo dá errado, dá uma sensação terrível de frustração, de erro. Tudo isso é um conflito. Enfrentar as dificuldades da vida, as provações, chamadas provações, como se dizia no passado, é um troço extremamente pesado e difícil para nós. Não é? Então ele vai falar desses conflitos ocultos, vai falar das amargas provocações, né? e das lutas desgastantes. Por quê? A nossa vida na Terra é um processo extremamente pesado e difícil, desgastante para nós. A maioria ainda, como crianças espirituais, somos inscientes, temos pouco conhecimento, às vezes não temos uma profundidade de ser. Então, as lutas se nos parecem muito complexas, são desgastantes.
É claro que a falta de entendimento atrapalha também, mas não é só isso. Se eu encaro que o trabalho é uma pena, uma punição, algo ruim, toda vez que eu trabalhar, eu vou ter um conflito de alma, eu vou ter um mal-estar. Né? As lutas são extremamente desgastantes. O trabalho ainda, muito material, já melhorou muito, mas há uma dificuldade que desgasta o corpo, desgasta a mente, os nervos, né? As situações estressantes do dia a dia vão provocando uma complicação na nossa organização, tanto psíquica quanto física, fisiológica. Então, não são coisas fáceis a passar. Nós temos uma carga muito grande de egoísmo e de orgulho, e quando é assim, a vida nos propõe situações que vão combater isso, e elas não são nada fáceis. Você reconhecer erros, você abrir mão de coisas, você se dedicar a uma vida anônima, nobre, né, que não tem reconhecimento de ninguém, enfrentar as dificuldades. Quantas mães não criam seus filhos com extremíssima dificuldade e ninguém conhece seus nomes, suas vidas? Então, a luta corporal é desgastante. O corpo, dizem que ao nascer já começa a morrer. Há um processo biológico que o corpo vai se desgastando naturalmente. E nós, pelas aflições, muitas vezes aflições desnecessárias, que nós procuramos com as mãos, nós vamos desgastando, nós vamos sofrendo de tristezas, de depressões, de estresse, os nervos à flor da pele, se dizia antigamente. E muitas vezes essas chamadas provações, antigamente se falava em cruzes, né? A cruz que eu tenho que carregar. Muitas vezes ela é muito pesada. A dificuldade da vida, aliás, dificuldade, os espíritos falam que tem dois tipos gerais de dificuldades. Tem aquelas que são oriundas da condição evolutiva do planeta Terra. Então, nós estamos expostos a frio, fome, sede, resfriados, unha encravada. São dificuldades, problemas naturais a que todas as pessoas estão expostas e passam por elas. E talvez 90% das outras dificuldades sejam aquelas que vêm das nossas ações. A consequência das ações erradas, equivocadas. Ou seja, grande parte dessa cruz, entre aspas, ela foi colocada por nós mesmos. André Luiz usa uma comparação, ele diz que a encarnação do ser humano aqui no terreno é como se ele começasse uma jornada, tivesse que carregar uma sacola, uma mochila, um embornal, lá com meia dúzia de pedras, que teria o seu peso evidente, mas que pelo caminho a pessoa vai pegando pedra, vai colocando peso no embornal, na mochila, e aí se torna muito mais difícil a caminhada. Então, tendo um motivo justo ou não, as nossas provações às vezes pesam demais e nós tendemos a enfraquecer, a vacilar, a duvidar. Não raro vamos para a revolta, queremos, como se diz, chutar o balde, mudamos de religião, às vezes mudamos de família, né? Na busca de algo melhor, de algo mais satisfatório, mais ameno. Então, a primeira coisa é que não é errado esses momentos de fraqueza. Nós ainda somos fracos, não somos almas desenvolvidas na nobreza, na coragem, nós estamos em via de desenvolvimento, estamos trabalhando para isso. Então, a primeira coisa é muito natural, momentos de fraqueza. Momentos de dúvida, momentos que a pessoa não quer acreditar nem mais em Deus. É natural que isso aconteça. O que nós não podemos deixar é que isso seja uma situação duradoura, uma situação constante. Na hora dessas dificuldades, é comum que a angústia tome conta de nós. É comum nós ficarmos meio com as percepções embotadas, logo procuramos culpados, não raro praguejamos contra Deus. Isso acontece comigo, o que é que eu fiz para Deus, o que é que aconteceu, não é possível. Então, isso são coisas naturais. O que nós não podemos deixar é que essa angústia, esse tormento se instale nos nossos corações. Por isso que ele vai dizer, não desanimes da paz e da alegria. Não desanimes. Claro que é muito fácil falar, mas nós nos lembramos aqui de uma comparação
que serve para o pensamento, para o sentimento, do passarinho. Se um passarinho pousa na nossa cabeça, o problema é dele, a culpa foi dele. Vamos falar culpa, não gosto da palavra, mas uso. Não é? Agora, se o passarinho fizer ninho, a responsabilidade é nossa. Então, as ideias, os sentimentos são como pássaros que eventualmente nos visitam a morada da mente, do coração. Então, não tem problema nenhum eu ter momentos de tristeza, de fraqueza, de revolta. O que eu não posso é deixar essas ideias, esses sentimentos, fazerem ninho dentro de mim. Porque aí a coisa vai ficando grave. Nós podemos até escrever um processo sobre isso. Né? Primeiro você tem a desilusão, a frustração, depois você cai na tristeza, às vezes na revolta. A revolta eu acho que é até melhor, né? Você fica meio agressivo, aí talvez você faça alguma coisa para mudar a situação. Mas a tristeza é pior. Da tristeza para ir para uma depressão, para um transtorno psiquiátrico, não tem muita distância, não. Então, o nosso problema não é enfrentar a grande doença, a grande perturbação, é lá no começo, na origem das coisas. Não tem aquele ditado, não são as pedras grandes que nos derrubam? Porque essas nós observamos, são as pequenas. As pequeninas pedras dos nossos incômodos começam aí por ideias, por sentimentos. E nós já sabemos, o sentimento e o pensamento, eles são forças vivas. Nós projetamos imagens de nós, atribuímos uma qualidade, um teor nas energias que estamos emanando, nas vibrações ali do momento, criamos uma atmosfera psíquica particular para nós, e é uma coisa complicada, porque se forma um círculo vicioso. Eu gero tristeza, raiva, desilusão, a covardia moral, e isso tudo tem uma qualidade em termos, vamos dizer assim, espirituais. Eu estou emanando, isso está formando uma atmosfera própria, e essa atmosfera está me alimentando de novo. É um processo que alguns chamam de retroalimentação, de autoalimentação. Então, nós geramos sentimentos de desânimo, de tristeza, disso ou daquilo, e esses sentimentos vão fortalecer os mesmos sentimentos. Não se pode desanimar. Desanime aí por meia hora, por 2 horas, no máximo até o fim da tarde. Não durma com desânimo. Não incube o desânimo dentro da sua mente. Porque senão, são coisas danosas. É como aquele bichinho que está por dentro ali, ninguém está dando conta daquilo, mas ele está vivo e trabalhando ali dentro. Não é? Então, é preciso não desanimar, buscar situações de paz e de alegria. Mas como é que a gente faz isso? Pedimos para a Mara nos ajudar aqui. O que eu posso fazer diante dessas situações para mudar esse clima mental, para sair desse circuito, desse círculo vicioso de desânimo, de tristeza, de dor, de angústia, de revolta, de ira, seja lá o que for? O que eu posso fazer de coisa prática, objetiva, porque a receita geral é muito boa, né? Que é progredir, progrida, seja uma pessoa melhor. Mas isso aí vai demorar muito tempo ainda. Nós temos atitudes, ações que nós podemos tomar no dia a dia que podem afastar o sentimento negativo, nefasto, que podem nos proporcionar um pouco de paz e até de alegria. Quais seriam essas coisas? Eu acho que bom já é saber que a gente tem direito, né, a ter esses sentimentos todos e não permanecer nisso. É como você falou, o sentimento vem, a revolta, né, esses momentos difíceis, quem que não passa por eles? Então, é não permanecer aí. Eu acho que é dar o tempo, né, de a gente passar por isso, ter todo esse sentimento, viver esse momento, mas ter também a coragem, a força de reagir com pensamentos, com atitudes, fazer alguma coisa para sair daquele círculo vicioso. Que é isso que é ruim. Então, é não ter sentimento de culpa, só ter a consciência que isso é normal, é do ser humano e que tudo passa. Mas que tem ambos a força de vontade, procurar o entendimento, conhecimento, para sair muito mais rápido da situação.
É assim que eu faço. Nós pensamos aqui nos recursos que nós temos, né? A oração, a prece é um recurso extraordinário, que nós muitas vezes desprezamos, porque nos acostumamos com a prece feita da boca para fora, e não aquele momento de intimidade com Deus, de abertura de alma, onde o sujeito está ali mais para escutar do que para falar. Mas a prece é um recurso extraordinário. Agora, muitos podem dizer, na hora da raiva, da revolta, do sofrimento, da provação, às vezes a gente não tem nem ânimo de fazer prece. A gente nem consegue fazer prece. Mas é preciso algum esforço. Podemos procurar o que já fazemos, os templos religiosos, porque as religiões trazem alento, trazem consolo. Todo templo religioso forma ali uma atmosfera psíquica, espiritual boa. De frequentarmos esses lugares, nós absorvemos. Kardec diz que o perispírito é como uma esponja, que absorve os fluidos do ambiente. Então, num ambiente nobre, de intenções nobres também, onde se procura a educação do ser, a elevação da alma, a aproximação de Deus, não importa a denominação, é uma coisa boa. Irmos às igrejas, né? É também uma prova de humildade, porque nós não podemos tudo. Nós dependemos de muitas pessoas, dependemos de Deus, não é? Uma coisa interessante também seria a boa leitura, a leitura edificante, aquela que nos coloca para cima. Não somente a leitura no campo da doutrina espírita, no campo da teologia, de modo geral. Não é só essa leitura mais específica, técnica, toda boa leitura. Vamos nos lembrar que na Grécia Antiga eram 3 pontos importantes para a educação de uma pessoa. Uma delas era a leitura, a literatura que inspirava. Eles eram muito bons para escrever. Eles falavam, traziam as ideias de heroísmo, de coragem, de retidão de caráter, de conduta, de altruísmo, de sacrifício, não é? E isso era inspirador. Tanto é que eles achavam que a pessoa, para ser bem educada, ela tinha que constantemente se dedicar à literatura, à música, que era extremamente importante para eles, como nós sabemos que é mesmo, não é? E a questão dos exercícios físicos, não é? Ou seja, cuidar do corpo e da alma, mens sana in corpore sano, né? Então, procurar uma boa leitura que nos inspire, que nos ponha para cima. Conversar com pessoas animadas também é muito bom. Uma conversa amiga, muitas vezes, evita tragédias. Principalmente agora, nesses tempos onde nós procuramos ficar um pouco mais isolados, quer dizer, nós alguns, né? Porque parece que tem gente que tem algum problema aí de percepção, né? Então, dificultou a presença, as reuniões, mesmo no centro. Deixa eu ver, meus companheiros, esse óculos aqui é mais enfeite, viu, gente? Nós estamos aqui com bastante gente, a Simone Giroto é lá da terra que falsifica vinho, de São Roque, que fala que o vinho é de lá, mas não é, compra lá no sul. Nós temos a Estela com saudade da gente, Gilceia, nosso Mauri, querido Mauri, Eliana Nascimento, a Sirene Miari, que pessoa maravilhosa, todos são maravilhosos, né? Então, conversar com as pessoas que são assim para cima é extremamente importante, porque nós temos uma quedinha meio para desgraça, para tragédia, né? Ah, como é que você vai? Vou indo. Que vai indo? Você vai indo bem, tem que dizer que vai indo bem. Mesmo que seja para você acreditar nisso e passar a perceber as coisas. Na verdade, o exterior é só uma fantasia. É um campo extraordinário de experiências, a matéria, para nos fazer desenvolver, para nos tirar de dentro, para deixar brilhar nossa luz, não é? Mas é uma ilusão. Ela não tem a realidade objetiva, tem no entendimento da ciência, dos filósofos, mas no entendimento espiritual, não é? São só vivências, experiências. Apenas isso. O mal está todo dentro de nós. O mal no sentido das imperfeições, porque nós não somos maus no sentido da palavra da origem, né, que o sujeito foi criado para o mal. Isso não existe.
que o sujeito se perverteu para o mal, isso é tolice. Kardec indaga, todos os espíritos passam pela fieira do mal para evoluir? Falou de jeito nenhum, mas passam pela fieira da ignorância, porque todos somos criados simples e ignorantes. E vamos com o livre-arbítrio fazendo escolhas têm consequências, e vamos nos afeiçoando a certas atividades e práticas, vamos descobrindo o prazer de certas coisas, nada demais no prazer. O problema do abuso, ontem falavam sobre isso, a pessoa acha que o prazer tem que ser uma coisa continuada, tem que ter prazer a cada 5 minutos, em qualquer dos nossos sentidos. O prazer é uma necessidade emocional, mas não pode ser uma coisa eterna, duradoura, mesmo porque é a felicidade do bruto, disseram os espíritos. A felicidade verdadeira, que por enquanto só pertence aos espíritos puros da primeira ordem, consiste em fazer o bem, não é? Vamos quase terminar, vamos fazer daqui a pouco a nossa prece. Kardec traz no Livro dos Espíritos uma tabela relativa da classificação dos espíritos. Os espíritos da primeira ordem são os espíritos puros, acreditamos que de Jesus para cima. Os espíritos da segunda ordem são os espíritos bons, ainda não são puros, obviamente, mas o bem já impera neles, ainda tem deficiências a corrigir. E os espíritos de terceira ordem, que são aqueles em quem o mal ainda predomina, a ignorância, a inveja, a concupiscência, a ganância, essas coisas todas que nós chamamos de males, né, da alma. A Terra é um planeta ainda, onde a maioria que aqui habita é da terceira ordem. Por isso que as nossas provações, os nossos embates são tão duros, porque nós experimentamos de perto, na própria carne e na alma e no coração, a dureza do egoísmo das pessoas. Então esse choque traz prejuízo. Então não há mal nenhum em alguns momentos nós nos sentirmos desanimados, vacilantes, temerosos. O que nós não podemos, de modo algum, é deixar que esse passarinho crie ninho e domine o nosso coração, né? Busquemos o recurso da prece, da orientação dos espíritos, busquemos o estudo do espiritismo, que tem uma coisa extraordinária para nos oferecer, né, que vai abreviar os nossos sofrimentos e dores, vai nos adiantar no caminho do progresso. Vamos convidar todos à nossa prece, porque o nosso horário já está chegando ao fim. Depois de nós vem o nosso caro Fred, não podemos tomar o seu tempo, e elevemos a Deus, ao Senhor da vida, ao Altíssimo, como se diz no Oriente, na certeza plena de que nesse momento nos aproximamos um pouco mais desse coração amoroso. Deus é só coração, né? Deus é amor, é bondade, que teve na Terra certamente o seu maior representante, que é Jesus. Peçamos então a Jesus, que orienta os caminhos de desenvolvimento e progresso no nosso planeta Terra, a fim de que possamos calar fundo em nossos corações, em nossas almas, a sua palavra amorosa, o seu convite renovador, que possamos abrir as nossas mentes e os corações, a fim de melhor captarmos e percebermos essas emanações extraordinárias que vêm do alto nesse momento, que iluminam não só o interior da nossa própria alma, mas também o nosso lar, os nossos lares, inundando de luz, trazendo um sentimento de bem-estar, gerando em nós boas expectativas e as melhores esperanças desse futuro extraordinariamente belo que aguarda por todos nós. Favoreça, Senhor, a nossa intimidade, saneia as nossas mentes e os nossos corações, que possamos vibrar num só tom, com os espíritos amigos que nos orientam, que nos tutelam, com aqueles outros espíritos familiares que convivem conosco, sem que, na maioria das vezes, percebamos a sua presença.
Oremos também por aqueles outros que possam nos ter a conta de inimigos, o que não é absolutamente verdade. Que o Senhor possa amparar e sustentar a todos nós. Obrigado, Senhor. Nos despedimos na tua santa paz. Muito obrigado pela atenção, pela paciência. Semana que vem, sempre às 8h30 da noite, estaremos aqui nessa abençoada tarefa de reflexão sobre as palavras do Mestre. Obrigado, fiquemos com Deus. Boa noite.